Dando sequência, então, em 2009, a produtividade do Brasil, 6,31 milhões de hectares. Hoje, esse valor chega a 10 milhões. 10 milhões de hectares de floresta plantada, sendo de eucaliptos entre 7,5 e 8 milhões e de pinos 2 milhões de hectares. Então, pinos também teve um aumento significativo nessa produtividade, né? Então, eucalipto representando 60 e poucos por cento, pinos 20 e poucos por cento da fatia de florestas plantadas no Brasil. Nossa produtividade é muito superior à média de outros países, tanto em folhosas, que é o eucalipto, quanto em coníferas, pinos. Em Goiás, o que a gente tem? Eucalipto, com 85% da produção, seringueira já ocupando 11%, e pinos só 3%, uma área bem pequena de pinos. E olhando esse mapa, então é possível ver aqui então a quantidade de eucaliptos por município. Olhando o Rio Verde, que a gente tem indo para Aparecida do Rio Doce, né? A região de solos neossolos quartzarenos com uma quantidade grande de eucaliptos plantados. Então, Rio Verde tem a segunda maior área plantada de eucaliptos do estado de Goiás, sendo a maior produtividade para lenha do Brasil. Então, o maior produtor de lenha do Brasil, 600 mil metros cúbicos. Isso em 2015, nessa pesquisa da Embrapa, que saiu em 2016. Seringueira, percebam que a seringueira está mais centro-norte do estado. E aí, Vila Propício, Barro Alto, Goianésia, os principais produtores, né, de seringueira, de borracha do estado. E pinos, isso aqui é Catalão, se não me engano, produzido só nesse município como todo. Mogno africano é bem produzido, porém eles não fizeram no levantamento, deu algum problema, eles não tiveram esses resultados. Agora, pessoal, falar um pouco do uso desses produtos. Eu vou falar mais rapidamente, porque o EAD acaba se tornando mais extenso, mais chato. Depois aí vocês têm a oportunidade de procurar mais sobre. Mas seria, então, 68% dos plantios para celulose, 20% para siderurgia, 6% para painéis e 4% outras finalidades. O pinos, 61% papel e celulose, 5% de siderurgia, bem pouco carvão de pinos, 20% painéis de madeira, painéis reconstituídos, e 13% produtos independentes, né? Tipo, madeira serrada, provavelmente. Primeiro, falar de lenha. Então, na nossa região, a região centro-oeste como um todo, Goiás é um grande produtor de lenha, seguido do Mato Grosso, principalmente, então, para secar grãos. Então, aqui a produtividade de Rio Verde, 870 metros cúbicos por ano, talvez.
Em relação a papel e celulose, então, primeiro produto, lenha, para secagem de grãos, a gente tem uma grande produtividade, justamente, e aqui é produtividade de lenha, então. Então, nós somos o maior produtor de lenha, o segundo maior produtor, 770, que é Campo Alegre de Goiás, produtor para lenha, né? Então, nós somos o maior produtor de eucalipto para lenha do Brasil. Se não me engano, nas visitas comigo, eles cortavam cerca de 2 hectares de floresta por dia. Então, eles cortavam 2 hectares de floresta por dia para secar grãos. Em relação à celulose, indústria de celulose, leste de Minas, Espírito Santo, Bahia e sul da Bahia, São Paulo. Então, começou aqui, subiu para cá, desceu para o sul, essa indústria de celulose, agora está no Mato Grosso do Sul e o futuro está aqui justamente por aquilo que eu falei das minas, né? Carvão vegetal. Então, o Brasil ele tem uma produção grande de carvão vegetal, porém esse carvão vegetal é para consumo interno e vem diminuindo essa pressão de carvão de nativa. Então, hoje, a maior parte do carvão produzido é carvão de plantada. Então, essa evolução da participação de madeira plantada no carvão vem subindo, 2015, 82%. Lembrando que essa madeira nativa, em geral, é desmatamento ilegal. Então, você percebe que deu uma diminuída muito grande até 2015, né? Provavelmente isso deve ter aumentado muito agora de uns anos para cá. E o principal produtor, Minas Gerais, carvão vegetal para siderurgia. Em relação à celulose, aqui passar rapidamente. Brasil era o sexto na evolução e ele em 2011 já era o terceiro e hoje o Brasil já chegou em segundo. Então o Brasil é o maior exportador de celulose e o segundo maior produtor, perdendo somente para os Estados Unidos. Então o Brasil já passou o Canadá em produtividade, em produção de celulose. Com essas novas indústrias, vocês procurem, dão uma parada e procurem as indústrias de celulose do Mato Grosso do Sul, Três Lagoas. Aqui então, principais produtores, dados mais antigos, Brasil já está em segundo. Destino da celulose brasileira, mais de 60% para exportação e 34% mercado doméstico. Polo muito grande, Mato Grosso do Sul, Três Lagoas e em torno. Então, maior planta de fabricação de celulose do mundo está em Três Lagoas. E as maiores, então a primeira, a fibra de Três Lagoas, segunda em Aracruz, no Espírito Santo, terceira Rio Grande do Sul, e a quarta, então a primeira é lá e a quarta também é lá. Então tem mais de uma indústria. Então lá é um polo muito grande com grandes indústrias. Então 3,2 milhões de toneladas mais 1,7 milhão de toneladas. Então é muita coisa sendo produzido de celulose na região. Papel, o Brasil ele não exporta tanto papel. Percebam que essa evolução no tempo
não tem muita coisa, é meio estável. É, e o papel, a produção de papel, 80% desse papel é mercado doméstico. Então, 80% do papel produzido no Brasil é mercado doméstico. O que isso implica? Implica que o Brasil está produzindo a matéria-prima, exportando e importando papel ainda. Próximo produto, compensado. Então, o Brasil, o compensado do Brasil é praticamente para consumo interno e praticamente compensado à base de pinos. Ele tem uma estabilidade porque o mercado interno ele tem um limite, né, uma saturação. Em 2011, o Brasil era o 8º produtor mundial de compensação. Então, o Brasil hoje está como nem 8º, ele está em 10º na produção mundial de compensados. Os maiores países consumidores de compensado, os países grandes, Estados Unidos, China e Índia, devido à população, principalmente. Porém, do Brasil eles exportam um pouco. Os Estados Unidos ele consome muito e produz muito e exporta muito, né? Então, os principais, o Brasil hoje está em 10º e 91% do mercado doméstico também. Então, principalmente só celulose que a gente exporta em grande quantidade. E os maiores produtores desse material tá na região de São Paulo para baixo. Então aqui a gente poderia ter uma indústria, por quê? Porque tem um polo de produção de móveis em Goiânia. Madeira serrada, o Brasil ele vem evoluindo, né? Era terceiro em 2011. Madeira serrada geral. O Brasil era terceiro, ou seja, exportava-se muito da floresta amazônica, que 1.155 metros cúbicos de pinos e 1.800 metros cúbicos em termos de produção em 2005 de madeira tropical, madeira amazônica, né? O Brasil é um grande produtor, porém grande parte dessa madeira fica no Brasil. Pouca coisa é exportada. Isso vem diminuindo também. No tempo, a produção vem diminuindo justamente pelo uso de outras madeiras e o uso, por exemplo, de compensado, que é feito de pinos, para a fabricação de móveis. E a exportação também diminuiu. Por quê? Porque gringo só exporta madeira legal. E nós não temos políticas nacionais para tornar o produtor de madeira legal. Então, falta desde sempre. Sempre faltou incentivo para a industrialização, o mercado sério na região amazônica, principalmente. Então, se eu invisto em produção legal de madeira, isso dá renda para o produtor da região, ou seja, quem está ali vivendo daquilo vai ganhar dinheiro. Você não tem desmatamento legal, não tem abertura de novas áreas, e você consegue aumentar a exportação. Porém, fazer de forma legal, não esquentada, passando a boiada, né? Na verdade, o que tem que ser feito é criar um sistema que fosse tipo um Senar da vida, um Senar não, uma assistência técnica, esqueci o nome agora, que aqui em Goiás até funciona muito bem. Um sistema de assistência técnica para o pessoal
para facilitar os planos de manejo de forma legalizada, os planos de manejo de forma correta. Hoje em dia, você tem muita coisa sendo mal feita e muita coisa sendo feita por debaixo dos panos, literalmente. Então, a madeira serrada no Brasil, ele tem uma produção cada vez menor, né? Principalmente de madeira tropical. Produção industrial de móveis. O Brasil também tem uma produção interna, praticamente. A exportação é insignificante. Importação também é insignificante. Então, grande parte dos móveis brasileiros são feitos no Brasil e consumidos no Brasil. E cada vez mais com madeira reconstituída. Então, só relembrando, os principais produtos: celulose, carvão, madeira reconstituída, madeira serrada. E aí vem móveis, produtos não madeireiros. Então a gente tem resina de pinos. Essa resina de pinos, se vocês buscarem na internet, então pinos ele produz o breu, resina e terebintina, principalmente. A terebintina, isso tudo extraído da resina, né? Dividido ela, eu acho, se não me engano. Ela é utilizada como na indústria farmacêutica, de fragrâncias, produção de pinho. Então a terebintina é o cheiro de pinho-sol da vida, né? Aqueles materiais. O breu, ele é um sólido amarelo resultando da destilação dessa goma, né? dessa resina. E ele é usado para a fabricação de tinta, verniz, dentre outros. Então, esses dois são extraídos dessa resina bruta, né? Você extrai a resina e tira o terebintina e o breu. O terebintina é o cheiro, o breu é a parte gosmenta, né? A parte grudenta que vai ser utilizada em resina, pino, tinta, cola e por aí vai. Tanino de acácia negra é muito utilizada no sul. Tanino utilizado para curtir couro. Então existem várias espécies ricas em taninos. Um deles é o barbatimão, da nossa região, do Cerrado, né? Mas a espécie mais comercial seria a acácia negra, no sul do Brasil. Óleo essencial de eucaliptos, então, que é o cheiro de sauna, né? O cheiro de sauna e o de limpeza. O de sauna é o eucalipto citriodora, o corimba citriodora. E os outros eu acho que é o glóbulos, e tem mais alguns eucaliptos que tem cheiro, que é o cheiro de produto de limpeza, à base de eucalipto. Outros: palmito, açaí, dendê, azeite de dendê, erva mate, que é do tereré, é uma árvore, vocês procurem aí, Ilex paraguariensis. Ela é uma árvore de subdossel, de área mais sombreada, da região das matas de araucária. Mel, castanha do Pará, borracha. São alguns dos produtos florestais não madeireiros exportados, né? E de grande consumo. Aqui, pessoal, fazer um fechamento com vocês, que é basicamente a nossa economia florestal de madeira. O que a gente tem? Então, primeiro, economia florestal, polpa de madeira. Sim, isso em 2014, 5 milhões, que eu acho que tem toneladas. Papelão, que está junto, né? Principalmente o que a gente exporta é papelão, é o grosso. Compensados, muito pouco, madeira serrada e produtos secundários de papel. Em relação à exportação de madeira, pessoal. Então, o que a gente tem aqui? Exportação da Amazônia legal. Se você pensa em exportação legalizada,
você pensa em planos de manejo e tudo mais. E só que o que a gente tem? Maranhão, Pará, Mato Grosso, Amapá e Rondônia, que são os maiores exportadores de madeira. Quando você pensa isso e você vê o, o ciclo de desmatamento, né? Na beiradinha do Acre, o Acre é bem protegido até, segura bem as pontas. Rondônia, Mato Grosso, Maranhão e Pará. O que a gente voltando aqui? Maranhão, Pará, Mato Grosso. Então, temos aqui algo que preocupa, né? Será que essa exportação, lembrando, quem exporta fora, quem compra, importa do Brasil, importa madeira legalizada. Mas se a gente está legalizando isso aqui, ou seja, a madeira que está indo para fora, ela é de desmatamento ilegal, grande parte, não toda, é legalizada de alguma forma, seja com corrupção. Isso aqui dado 2009, pessoal. Então, lembrando, não tem nada a ver com nenhum político. Na verdade, piorou as políticas as políticas de conservação disso aqui, de proteção, né? Tanto é que um dos escândalos é justamente sobre exportação de madeira e facilitação de exportação e grilagem, mas cabe à justiça definir, né? Mas houve esse escândalo sobre o uso da madeira e uma facilitação dos grandes exportadores de madeira ilegal dessa região, principalmente IP. Tanto é que a operação chamava Androantos, né? Mas o que a gente vê é isso, que o grande cinturão de desmatamento é quem está exportando legalmente. Detalhe, isso aqui é exportação legal. O que a gente consome é tudo legal. Então, você vai na madeireira aqui em Rio Verde, pedir uma madeira que não seja pinos, com certeza ela veio da região amazônica e com certeza ela é ilegal. O IF pegou 2 caminhões que foram apreendidos de madeira ilegal, que está para uso no IF, né? E é isso, tipo, para o Brasil as madeiras são todas de desmatamento legal, ninguém tem nota de nada e vai embora. E quando tem nota, pode saber que é fria, né? Então dificilmente compra-se madeira certificada no Brasil. E aí o que você pensa? Quem está comprando? Estados Unidos, China, França, Itália. E aí você pensa, é um contrassenso. Então, Estados Unidos depende do presidente, né? O Trump estava nem aí com nada. Ele queria que os Estados Unidos pegassem fogo, que está pegando, né? Mas os Estados Unidos se preocupam, em geral, com o aquecimento global. China não se preocupa muito, né? Eles se preocupam em produção e serem felizes e chegar na frente dos Estados Unidos. Mas só que, por exemplo, países tipo a França, Países Baixos, que tem um problema muito sério com o aquecimento global. Por quê? Países baixos, eles em geral estão abaixo do nível do mar. O aquecimento global causa elevação do nível dos oceanos que vai acabar com eles. Então, se eles estão comprando madeira da Amazônia, que muitas vezes é mal legalizada, eles estão contribuindo para o fracasso deles mesmos, né? Então, isso é complicado. Só que, experiência própria, conversando com a presidente dos portadores de madeira de mogno africano do Brasil. Mogno africano é uma madeira exótica. Ela vem da África, introduzida aqui. A gente tem o mogno brasileiro e ela é introduzida porque ela não
ela não é susceptível a uma praga, depois a gente vai falar, que é uma broca, que é uma mariposa, né, que ovoposita no meristema apical e causa superbrotação. Se eu quero madeira, eu tenho que ter um caule reto. Eu ter um monte de vareta, superbrotação não vai me dar lucro. Então, por isso o mogno africano ele tem uma certa vantagem aqui no Brasil. Uma certa não, uma vantagem muito grande. E ela falou que chegou no Reino Unido, se não me engano, e tinha um carregamento enorme de mogno brasileiro. E ela, conversando com a menina, inclusive a menina exportadora ela era brasileira, e ela falou que se ela encostar naquela madeira, ela vai presa, porque a madeira não tinha toda a documentação necessária, ou seja, era uma madeira ilegal. Ela não estava legal e a madeira ia ficar ali até o governo dar um destino. Se ela mexesse, ela ia presa. São países que levam a lei a sério, né? Alguns países não se preocupam muito com isso, tipo o Brasil. Mas é isso que eu estou querendo mostrar, que o Brasil, a floresta está indo embora para Estados Unidos, China, França, Itália, Países Baixos, que estão comprando, muitas vezes achando que está legal, que é isso que o passar boiada significa. Os caras esquentaram, facilitaram o processo de licenciamento, ou seja, o negócio ficou tão bizarro que você fazia uma autodeclaração de que sua madeira não era extraída de forma ilegal. Então você pega sua madeira, legal ou ilegal, pega um papel e assina falando, minha madeira é legal. E isso comprova que você tá legal. Então ficou parecendo circo, literalmente, tudo, né? Bom, aqui só a evolução da balança comercial, superávit até 2009, florestal, número de empregos. E para finalizar, pessoal, sustentabilidade de plantações florestais, ele tem que ter, então, uma sustentabilidade econômica. Eu tenho que pensar no econômico, no social, populações ao entorno, porque é uma cultura, as empresas, antigamente não muito, antes de 2000, elas chegavam em terras onde tinha muitos poceiros. O que é um poceiro? É a pessoa que mora ali há gerações, porém não tem escritura. A terra é dela? Mas ela tem que fazer todo um processo para ter escritura. Então ela tem a posse da terra. Porém, os caras simplesmente colocavam jagunço, expulsavam a pessoa e não pagavam nada. Entendeu? Eram bem complicadas situações. Hoje não é mais assim. Sustentabilidade ambiental. Essas empresas hoje, elas trabalham ambientalmente muito correto. Para frente eu vou mostrar fotos das APPs de plantios florestais de eucalipto hoje, muito bem feito. Sustentabilidade biológica, então trabalhar com vários clones, deixar faixas de vegetação, dentre outras, que é isso aqui, ó. Então o que eu tenho aqui? Essas massas em verde mais claro, até um pouco mais escuro, mas mais homogêneas, são eucalipto. Essas manchas um verde mais escuro, isso são áreas de preservação permanente. Elas estão conectadas, formando corredores ecológicos. Depois eu vou falar, na próxima aula eu vou falar disso. Mas, basicamente, hoje a silvicultura é muito mais bem feita. E se você pensar em termos de conservação, o eucalipto não vai ter muito alimento. O eucalipto não é uma árvore que vai produzir muito alimento, vai produzir alimento para muitos animais. Porém, produz abrigo, né? Então eu vou ter. Então tem várias figuras de onça e outros animais dentro de plantios circulando normalmente.
Aqui, só para finalizar algumas fotos, o ILPF, eucalipto, soja, né? Eucalipto aqui com menos de um ano. Depois a gente vai falar um pouco como fazer um ILPF e melhores formas. Eucalipto para uso múltiplos em pequena propriedade. Pinos no sul. Grandes plantios florestais, né? Madeira serrada, a gente vai ver isso tudo depois, tratar usos de madeira, né? Como usar e quais são os produtos. Viveiros florestais é um dos próximos temas. E a floresta, ela é tida como algo, principalmente para o produtor, uma reserva de dinheiro. Então, tendo o eucalipto, por exemplo, eu tenho uma reserva para o futuro. Pensando em produtor de gado, isso é muito melhor. A gente vai falar de tecnologias, né? Por exemplo, o hidrogel, gel de plantio, ele é um pó, parece um talco. Você molha ele, ele vira uma gelatina. Plantio, adubação, a gente vai ver tudo isso depois. Fase de desenvolvimento da floresta, tratos culturais. E é isso, pessoal. Então, esse começo de disciplina é isso. Dessa parte, eu nem vou cobrar muito, vou cobrar uma ou outra questão mais simples e já vou postar outra aula. Para já ir adiantando, outra aula eu já coloco mais questões. Beleza, pessoal? Então é isso. Até mais.